Olá a todos, estamos aqui em mais um PMcast especial, final de 2022, véspera de um novo mandato governamental, e estamos recebendo em nossos estúdios, com informações importantes desse accountability, o nosso comandante-geral, Coronel Rodrigo. Comandante, obrigado por participar conosco e mais uma vez agradeço a oportunidade. Santiago, é realmente um momento ímpar, né, de estarmos aqui diante da nossa tropa, diante da sociedade e diante de vocês, né, nossos jornalistas, e com muita satisfação, muita gratidão a Deus, estamos aqui para prestar contas, para dizer um pouquinho, né, dos desafios, de onde estávamos e onde conseguimos chegar, dentro do nosso propósito, né, do nosso plano estratégico, e aí com a expectativa, né, de entrar no novo ano aí, com toda a energia para poder continuar mantendo a Polícia Militar no protagonismo da segurança nacional. Excelente, comandante. Temos uma série de perguntas perpassando por esse accountability, mas tem muito jovem que almeja entrar para a corporação, tem muitos jovens que estão fazendo cursos pela corporação também, pela Polícia Militar. Um jovem que sai de uma comunidade e que chega ao comando geral da instituição. Qual o filme que passa na cabeça do senhor ao longo desse tempo todo? Como foi essa experiência? E qual o recado que o senhor pode passar para os mais novos que aportam a nossa gloriosa Polícia Militar? Santiago, dá uma respirada funda aqui, né, que realmente são muitos anos, né, de vida, uma história. A minha história, ela se confunde com a história de muitas pessoas, e aqueles, né, que convivem, que me conheceram lá atrás, sabe, né, da pessoa que eu era naquele tempo, é a pessoa que eu sou hoje, e eu procuro manter essa originalidade, esses valores, esses princípios, né, que meus pais me passaram. Mas você sabe que o sentimento é de uma gratidão imensa, principalmente à gloriosa Polícia Militar, né? Depois da gratidão a Deus e à família, né, que nos deram ali os ensinamentos básicos, é uma fala que eu posso deixar para todos. Essa instituição militar, eu a amo cada dia mais. Eu realmente admiro. É uma instituição democrática, né? A despeito de que alguns criticam, que alguns, às vezes, tecem alguns comentários, né, que não são, que não retrata a realidade. Veja bem, como você fez lembrar aí, eu sou oriundo de uma família que veio, né, do leste de Minas, ali na década de 70, um pouquinho antes ali. Meus pais vieram e pouco depois eu nasci aqui no alto do Morro do Papagaio, né, vivi ali algum período. Depois meu pai conseguiu uma casa lá em um lote, né, e foi construindo, igual todo mundo da época, a grande maioria, né, conseguiu um espaço, fazia um quarto, depois ia ajustando. Então a nossa história é essa. Cresci minha infância toda ali na região do Vale do Jatobá, e depois com os estudos, né, estudando em escola pública, todas elas, chegou um momento que eu tive a opção de fazer o concurso da Polícia Militar. E o que eu vejo é isso, uma instituição democrática, uma instituição que ela é republicana, ela é para todos. Se eu estou aqui, né, na posição que estou hoje, com muito orgulho de ser comandante-geral dessa instituição, ela é porque a instituição permitiu, né? E isso veio desculpa a falsa modéstia, né, a falta de modéstia, de dizer, isso veio de forma natural, né? A gente não planejou, não projetou isso, mas a instituição, ela permite aquele que, por mérito, né, por dedicação, por estudo, e ali na hora que chega no funil, são pelo perfil, pelas escolhas, nós somos selecionados nas promoções, né? E eu nunca fui ali o primeiro, 01 de tudo, né, das atividades. Eu sempre quis dar o melhor e exercer ali aquilo que estava colocado para nós. Mas eu vejo que para os jovens, né, que hoje desejam entrar numa instituição que vai permitir ele ser independente da cor, independente ali do sexo, né, independente da origem dele,
é uma instituição que me valorizou e valoriza de forma republicana, de forma democrática, é isso que eu vejo. Então, aquele que desejar, que se dedicar, né, o funil é apertado, né? Nós temos hoje aí dos 43 coronéis, apenas um vai ser o comandante-geral, né, que é o processo, mas ali todos concorrem em condições com o que ele leva ali para aquela partida, né, para aquele campeonato, para aquela final, para aquela decisão, e cabe a quem puder escolher, né, tomar as melhores decisões. Então a gente fala isso com muita tranquilidade. Eu entendo que, de fato, eu admiro a nossa instituição por ser essa instituição democrática. E lembro quando eu fui entrar, o colega que tentou a prova junto comigo, ele falou assim, não, cara, lá é bacana, lá se você estudar, você vai se dar bem. Foi a única coisa que ele me falou. E eu assim, não sabia, não conhecia de polícia, não sabia que era separado da Polícia Civil, não sabia, né, o sistema de segurança pública, eu não vinha desse métier, né? Eu não tenho militares assim, né? Da minha família não tinha essa história pregressa, né? E aí eu vejo isso com muita admiração, muita gratidão a Deus, mas de forma especial à própria instituição Polícia Militar, que é democrática e é republicana. Então, por meritocracia, aquele jovem, né, que entrar na instituição, que compreender ali e zelar pelos valores da instituição, ele vai, com certeza, ter o melhor resultado e chegar à oportunidade, né, de exercer a sua função, o seu trabalho ali, com tranquilidade em qualquer parte do Estado, em qualquer função, seja ela administrativa, operacional, em todas elas eu tenho essa plena convicção de que os nossos valores permitem que qualquer um que ajustar, né, ao nosso edital e entrar para a nossa instituição, ele pode sim buscar que ele vai chegar ao topo, que ele vai chegar e vai ter condições igualitárias, né, para poder disputar aí. Qual outra instituição que permite isso? Né? Eu desconheço. Então esse sentimento que você me fez aqui voltar aqui no tempo, de gratidão. Isso é importante, né? O senhor falou de uma instituição múltipla, uma instituição que não vê cor, não vê raça, não vê sexo, que permite a todos realmente com muito suor, né? São muitos cursos, né, comandante? Sim, são muitas necessidades. Comandante que é piloto também, lembrando aqui a todos os nossos telespectadores, que também passou, voou aqui pelo estado, né, socorrendo as pessoas. A gente pensa nessa época de chuvas, a importância da defesa civil e a importância do comando de aviação também nesse sentido. E o senhor falou, comandante, e a gente fala em voar, a gente sempre fala nos desafios que são propostos. O senhor teve um desafio enorme no comando, né, que foi a questão da pandemia. Tivemos, inclusive, algumas perdas de colegas de farda, de irmãos de farda, né, como o senhor muito bem diz, mas que fomos importantes demais para a nossa sociedade, com respiradores que foram manutenidos e entregues. Né? Queria que o senhor lembrasse um pouquinho as vacinas, a importância, começar com o senhor indo para Brasília, que o senhor trouxe conquistas não só para a Polícia Militar de Minas, como para toda a Polícia Militar do Brasil. Exatamente. Então, desafio que não nos falta, né? Se alguém quer entrar numa instituição, né, e para nós que já somos militares aí, sabe que a nossa rotina, não, eu vou cumprir a rotina, a nossa rotina ela é instável, né? A nossa rotina ela não se estabiliza nunca, o tempo inteiro e do nada pode surgir um fato, um fenômeno da natureza ou um fato produzido pelo ser humano que vai mudar toda aquela atividade. E a gente sabe que é em cima dos protocolos, né, que a gente vai ter sucesso, é em cima da equipe que a gente tem, né, em cima do treinamento, da capacitação, é que a gente vai ter sucesso. Então, a gente olhando hoje para a pandemia, eu ainda tenho, assim, eu sou muito otimista, mas eu ainda tenho algumas preocupações, né, a gente vê aí, e a gente tem que aprender, né? Eu acho que a beleza da vida é a gente está aprendendo sempre, né? Enquanto a gente está fazendo essa entrevista aqui, a gente está aprendendo, né? Eu estou aprendendo aqui com vocês.
Mas eu queria dizer que a pandemia, rapaz, você me perguntando sobre aquela ida nossa lá em Brasília, e era uma angústia, não sei se você se lembra, que saiu uma relação e os nossos militares, dali que a gente cunhou aquela frase de o nosso home office era na rua, né? Todo mundo falando Verdade. de home office e eu não fiz um dia de home office, né? É verdade. É O, verdade. os nossos policiais, rapaz, a gente definindo protocolos e a gente, assim, Conhecendo o processo também, a né? gente emociona muito, cara, porque É. ali foi muito tenso, né? E foi logo que a gente tinha assumido o comando, né? Então, você vê que das aflições, a gente foi ali a Brasília com 2 temas. Um deles era uma PEC que nos ameaçava de fazer meio que inserir a gente numa reforma administrativa à época, né? Mas aquilo não era a minha preocupação principal. Tanto é que na hora que a gente foi, nós ajustamos algumas agendas, mas a principal era com o ministro da Saúde, né? Lembro bem. E o que a gente queria ali? A outra pauta, né, que era a PEC 186, salvo engano, a gente tinha um plano B para ela, mas para a saúde, rapaz, não tinha plano B. E nessa pandemia eu aprendi que dentro de tudo que é essencial na vida, e a partir daí, toda hora que eu vou desejar alguma coisa de bom para a pessoa, eu desejo muita saúde. Pode pegar minhas mensagens, todas elas eu faço referência a isso. Se eu tiver uma palavra para desejar alguma coisa de bom para a pessoa, é saúde. Porque ali na impotência do ser humano, se ele perde a saúde, ele perde muito, ele perde praticamente tudo. E então nós fomos ali, e não sei se você vai lembrar, qual que era a grande tensão? É que nós estávamos o tempo inteiro na rua. O nosso home office era na rua. Essa O frase nosso marcou. praça, a gente cunhou por causa da emoção de viver isso. Sem dúvida. E ali eles discutindo o que era atividade essencial, né? Atividade não essencial, quem que podia ficar em casa, quem ia ter outras opções. E nós, naquela lista lá das vacinações, contava a grande esperança eram as vacinas, naquele rol lá, eles falam que não, mas aquilo ali era uma sequência, nós estávamos lá embaixo. É meio pejorativo a gente comparar pessoas, mas não é pessoas, é a atividade que estavam fazendo, né? Eu não estou comparando um ou outro, que esse é melhor, não, é a atividade que ele está falando. Então, quando você dá uma ordem para um polícia e não dá o equipamento, não dá o treinamento, não dá a orientação adequada e também não dá ali os meios dele se proteger, rapaz, isso é criminoso, né? E a gente vê aqueles filmes aí de guerra e ali eu me sentia realmente numa guerra. Para mim, o Brasil nunca passou por uma guerra tão intensa como aquela que era, inclusive, biológica, enquanto um ser mínimo, mas praticamente invisível, né? E isso impactou. Então, quando nós fomos ali e a gente conseguiu a agenda com o ministro da Saúde, há outras demandas, nós conseguimos chegar e levar, né, ao presidente, e a gente falou disso, e nós mostramos o tanto que a gente estava contaminando. O servidor da saúde, ele normalmente, ali, ó, tem uma porta, ele vai entrar, ele vai ser atendido, né, uma triagem, ele passa lá aí se alguém está sem máscara, manda pôr máscara, manda limpar a mão, e o médico tem, no mínimo, um tempo ali para ele assumir o serviço, para ele se preparar, toda aquela parafernália. E nós, policiais, não, a gente saía. Tinha uma época que a gente estava ali com o polícia levava um PET de 2 litros de água e o outro com detergente, para em cada atuação ele lavar a mão. Ele mesmo, os caras mais safos faziam isso, que a gente, o que mata o vírus? É álcool 100%, logo no início, né? Detergente. Rapaz, então assim, era muita coisa. Fazia uma abordagem, limpava a viatura e mesmo assim, logo em seguida tinha que fazer protocolo. Então, o que eu tenho para te falar aí de pandemia, eu não sei se a conversa fica muito longa, mas aí você vai me direcionando, mas no meu coração, a palavra que vem para a gente atravessar aquela pandemia é equipe. A equipe. Nós selecionamos uma equipe formidável. A nossa equipe da saúde, o nosso diretor de saúde e toda a equipe, né, a disponibilidade, a voluntariedade dos nossos servidores da saúde, e a gente inclui todos, inclui os médicos, inclui
os auxiliares, enfermeiros, né? técnicos de enfermagem, técnicos, todos. E ali a gente começou, então, com o mundo inteiro pensando e buscando protocolos, nós fomos definindo os nossos protocolos para evitar ali a contaminação, e porque a gente não tinha outra opção, né? Igual quando tem uma troca de tiro, todo mundo corre e abriga de lá. O nosso policial ele tem que chegar ali nas proximidades, sem invadir a área de risco, mas ele tem que ir para lá. Ele tem que ir para o combate. Se ele não for, ele é um covarde, ele não é um polícia. Isso aí é a nossa vida, né? E ali é como se ele estivesse indo para esse confronto sem colete, até mesmo sem a arma. Era esse o meu sentimento. Eu nunca falei disso, mas era esse o meu sentimento. E aquilo ali eu orava, pedia a Deus, pedia a todo mundo para estar pedindo a proteção para nós, né, que estavam na rua ali o tempo inteiro. Outras categorias também, mas o nosso caso aqui, nós estamos falando de polícia, né? Verdade. Mas o nosso aqui, a gente via essas categorias e ali as aflições. E passando tempos em tempos, aquelas reuniões que a gente fazia ali quase diárias, né? Verdade. Às vezes semanais, conforme a intensidade. E aí o que fica para nós, minha gratidão à equipe. Gratidão a todos aqueles, né, que se doaram, que se entregaram, porque quando nós fomos lá em Brasília, o coração chorando já, nós já tínhamos perdas de vidas, e aí a esperança que eles nos deram, que é a vacina. Só que a gente estava lá no final da fila, e lá no maior contágio, nós mostramos para eles, e essa foi a nossa fala, nós mostramos para o ministro que nós, policiais militares, nós estávamos contaminando 4 vezes mais. Essa informação é importantíssima. 4 vezes mais do que o próprio servidor da saúde. Aí ele falou assim, não, isso é um absurdo, não pode ficar. A gente estava depois dos presos. O preso estava lá contido num local, era só não deixar ninguém entrar. Aí o vírus não ia entrar. Verdade. Aí já teve, né, aquela soltura de uma infinidade de presos. Ou seja, um papel importante então, do senhor em Brasília. A gente, assim, sem entrar muito na crítica, a gente vê que todo mundo buscava ali algumas soluções. Né? No nosso caso, uma gratidão enorme à equipe. A equipe que nós temos, ou uma pérola, a nossa infantaria alva, né? A nossa alva infantaria, a nossa infantaria de branco. É verdade. Né? Com certeza, lá o Juscelino Kubitschek, ele revirou lá, né? Nos seus aposentos lá, e ficou orgulhoso do que nós fizemos pela nossa tropa, e não só pela tropa de trabalho, né? E aí veio também na sequência para protocolos e orientações para os médicos nossos que foram também socorrer prefeituras, né, comandante? Quando ficou esgarçada, né, a capacidade da área da saúde, que estavam todos empenhados, dobrando, né? E vários deles, né? E imagina as consequências deles para eles até hoje, né? Do excesso ali de estresse, de trabalho. Nós soubemos que tinha uma cidade que ela estava praticamente numa situação de calamidade, né? Coromandel. Sem médico. E eu lembro, eu falei com o coronel Eugênio, eu falei assim, comandante, nós damos conta assim. Eu falei assim, Eugênio, apoia do jeito que for possível para nós. Aí, usando a nossa estrutura de aviação, né, mandamos uma equipe, reestruturou lá. Eu sei que revezava de uma semana, os primeiros nem já ficou direto. Pessoas montaram lá praticamente uma estrutura de CTI, né, o CTI Covid, que depois veio. Então, assim, foi muita coisa, né? A distribuição dos respiradores foi interessante. Agora a gente meio que brinca, né? Mas as pessoas tinham lá respiradores arcaicos lá, não funcionando, e a gente buscou pedindo os aspiradores através da parceria com outros órgãos, né, do pessoal da indústria, da FIEG, que não consertava, mas só que eles não acreditavam que ia voltar, né? E aí consertou e voltou para o mesmo lugar, nessa organização que a gente tem, né? Capacidade de mobilização. Capacidade de mobilização. Então veio viatura, que usou estrutura aérea, e aí depois começou a aparecer outros, né, que as pessoas não tiveram coragem de entregar, mas aí vem um papel importante aí da nossa polícia, né, que a gente não fechou os olhos, não. Agora você quer? Então vem cá, entra aqui, vamos arrumar e voltar. Confiança, né? Confiança. Credibilidade, né? E no início, mesmo que alguns duvidaram, ia ficar lá com um equipamento, vamos dizer assim, sem condição de uso, né, mas eles não tiveram, aí demorou um pouquinho mais.
E os novos, as compras, as aquisições, o hospital de campanha, Verdade. a saúde esgaçada, o governo chegou numa reunião e falou assim, ó, vamos, você tem condição de ajudar? Aí a saúde, estou sem perna aqui, está difícil, está faltando efetivo, pessoas, e às vezes assim, como a gente não ativou o hospital de campanha, e foi feito assim em menos de um mês, né? Verdade. Aquela estrutura. E a gente não sabia o que a gente ia enfrentar ainda, né? E depois a gente adequou ele ao modelo. E foi muito inteligente, né? E muito técnico da parte do governo. As aquisições de equipamento, a coordenação das doações, depois o legado que foi distribuído aí para os diversos municípios, né? Para os hospitais. Os hospitais. Os próprios que a gente não ativou, mas uma coisa interessante, são um bastidor que às vezes a gente não fala, né? E só agora que a gente fica vendo. Naquela época faltava inclusive os médicos que tinham capacidade de fazer a fisioterapia pulmonar, né? Para liberar mais rápido lá os pacientes. E a gente tinha um cadastro, nós fizemos um cadastro enorme, isso aí foi muito útil para ampliar os leitos dentro do próprio sistema. próprio sistema, que aquilo ali era um sistema de rede para o bem comum. Então, vamos reservar aqui essa pessoa para montar aqui o hospital. Não. E aquela captação de recursos humanos, a gente disponibilizou todo aquele efetivo que estava raro, né? E vários outros desafios. Teve também na justiça, nós tivemos que explicar muito lá, mas graças a Deus, nenhum dos questionamentos a gente deixou de responder de forma adequada e eles viram a seriedade, né? Tinha uma época dali que tinha uns 5 governadores presos. Né? Verdade. Uns cinco governadores presos, pelo menos, e fora os ministros e os secretários, né, da área. E nós aqui, nós respondemos sim, estamos respondendo até hoje, ainda responde algumas coisas aí, mas graças a Deus, tudo com a capacidade nossa de gestão. E aqui também fica, mais uma vez, né, a nossa gestão. Na gestão, nós fomos eficientes, nós somos fera mesmo. Verdade. Não tem que falar, nós somos fera. Né? E a gente só quer o republicano, a gente não quer nada para nós, é pelo povo, né? Pelas uma pessoas. Polícia para o povo, né, comandante? Para o povo. E aí o que aconteceu? Respondemos tudo e está aí tranquilo. E agradeço então aqueles, né, que nunca vestiu uma farda branca, mas fez muito pelas vidas. Então esse. E outra parte da pandemia que também que eu aprendi muito é o seguinte: quando vinham aquelas orientações lá de Brasília, elas chegavam aqui numa determinação. A gente gastava para traduzir, para falar na língua da população, porque lá o povo fala e acha que ficou fácil, é só executar. Mas entre o conflito de direitos, entre ir e vir, né, entre o direito à vida, entre o direito a ter medicamento, e entre tantos outros... Ao trabalho, né? O direito ao trabalho, né? Diante de tantos direitos, a gente teve que fazer uma interpretação disso. Direito a culto, né? Então, assim, imagina aquela tensão. Você acredita que eu não peguei Covid? Se eu peguei, nem tenho emagrecimento, mas que doía pra caramba aqui as costas, aqui é mal-estar de tanta carga, de tanta pressão. Principalmente então a gente agradece também até as orações, né? Que todos oravam por nós, a gente sabe disso. Né? Por toda a equipe, né? Por todos os nossos policiais. Mas tudo isso faz parte aí. E a gente conta isso com o pesar das vidas que nós perdemos. E eu queria te falar uma coisa. Por isso que eu falo, voltando no início da sua pergunta, por isso que eu falo que foi essencial a nossa saída lá em Brasília. Tinha gente que tinha feito ofício, tinha 2, 3 meses de ofício lá, e só isso, nem respondido o ofício eles não tinham. E nós fomos lá. E eu chamei outros comandantes também, gerais, mas o povo estava cada um com seus problemas aí. Foi eu e o coronel Estevam. Né? Nós levamos o Estevam, um parceirão, e chegamos lá, encontramos o coronel Giovanni, que era o ex-comandante, que estava lá, que abriu várias portas para nós dentro da área da saúde. Rapaz, é Deus nos ajudando. E depois que chegou a vacina, que nós tomamos a vacina, dos 32 que a gente tinha perdido, nós não perdemos mais nenhum policial. Importantíssimo. Não perdemos mais nenhum policial. Depois nós tivemos mais 2 perdas de efetivo, né, de pessoal dos nossos policiais da ativa, só que aí eles tinham outras comorbidades, outras questões, mesmo após vacinado, eles vieram a óbito, né? Mas pensa num comandante ali aflito, pensa numa situação sem solução,
fácil, pensa num desafio enorme, e aí o que é a palavra que vem? Além da gratidão a Deus, de dar sabedoria, dar calma ali para você resolver, aí vem o que eu já falei antes, a equipe. Essa equipe formidável que a Polícia Militar conseguiu conquistar, conseguiu capacitar, e na hora dessa guerra foi essa equipe que fez a diferença. Então, assim, minha gratidão, minha continência respeitosa, né? A gente não tem como a gente não ficar emocionado. Verdade. Pelo que nós fizemos pela nossa tropa. Porque que a gente falava na época? Uma polícia solidária, né? Verdade. Pelo povo, assim como o povo está por nós. Não é nós isso? Estamos por vocês, assim como vocês estão por nós. Estão por nós. E de onde veio isso? Qual que é o direito maior? É o direito à vida? É o direito de ir e vir? Então a gente traduziu isso, e a questão da atuação, e eles procurando, não sei se você vai lembrar, você vai lembrar, eles ali tinham uma ideologia, uma vontade de, enquanto a gente lutando ali para sobreviver e ajudar os outros, né? Tinha uma ideologia ali maléfica, querendo, de alguma forma, achar, eles não achavam fato nosso, da nossa polícia, contrariando, desrespeitando. Eles pegaram uns vídeos antigos. É verdade. De truculência policial. Tentando desinformar, né? Tentando desinformar. Então, assim, mas fechando a pergunta sua aí, acho que a gente falou muito, mas por causa da emoção. Gratidão a Deus, né, pela forma que nós atravessamos a Covid, mas de forma especial pela equipe bem preparada, bem treinada, bem selecionada, e daí a gente vê o valor, né, que a nossa instituição tem de participar de momentos assim estratégicos, de momentos icônicos, né, da história desde a criação do Brasil, passando ali pelo Estado, no início, né, da criação do Brasil, do colônia, né, do período imperial, e depois no republicano, em vários momentos, né? E esse, de forma especial, esse grande desafio que foi realmente que nos marcou, enfrentar, né, esse inimigo invisível, o vírus, né? Que afetou a vida e continua afetando a vida de tantas pessoas. Nosso home office, como o comandante falou, foi nas ruas, levamos milhares de vacinas às pessoas também, através das nossas aeronaves. Realmente foi um momento muito marcante. O senhor falou em expertise da nossa equipe, uma equipe que aprendeu também a lidar com orçamento, com finanças. Eu queria passar para um outro tópico, comandante, que é muito importante. 1 bilhão de investimentos. E realmente o nosso telespectador pode estar se perguntando, será que o apresentador não errou? Não, quase 1 bilhão de investimentos. Isso é fruto de quê, comandante? E o que o senhor pode destacar nesses investimentos para a nossa segurança, para a nossa sociedade, para os nossos policiais? Bom, Santiago, eu queria voltar, né, iniciar a fala falando sobre, já fazendo uma pergunta. Você investe naquilo que você não confia? Não tem jeito. Você investe naquilo que você sabe e não te dá retorno? Não te traz resultado? Você investe naquilo que é ruim para você? Então, diante dessas perguntas, eu quero dizer que também no governo Zema, né, você está falando esse valor de praticamente 1 bilhão, né, se a gente somar todas as fontes, né? Verdade. São fontes oriundas aí do governo estadual, fontes de emendas parlamentares federais, estaduais, municipais, verdade, vanguarda. dos nossos diversos convênios. Essa fonte, ela permitiu, ao longo dos 4 anos do governo Zema, pela a liberdade que o governo nos deu, e pela competência e pela qualidade da nossa equipe, e eu volto, né, na equipe, por isso a minha satisfação com a equipe que nós temos, né? Sem dúvida. Nós conseguimos criar uma metodologia que ela é referência hoje no Brasil. Hoje, a Senasp esteve aqui conosco no final de novembro,
e mostrou uma apresentação, e curiosa, eu não sabia. Quando ela pegou o número de investimentos somente de emendas parlamentares federais. E ela fez um gráfico. E Minas está lá como protagonista número 1. Nós fomos quem mais captaram. E a gente, dentro dessa expertise que a gente adquiriu, a nossa capacidade também de compartilhar, de integrar, isso é fenomenal. Para você ter ideia, nós temos uma equipe bem fortalecida, né? Nós temos um centroavante, né, de peso, né? É verdade. O Tenente Coronel Lazo, que está fica lá em Brasília, né? Com mais a equipe, né, que fica com ele. Mas nós temos aqui no nosso Estado-Maior, na auditoria setorial, na auditoria setorial, e também ali na ARINS, né, que é a nossa assessoria de relações com o Coronel Fausto. Verdade. Que através, né, do conhecimento que ele tem e da equipe que está montada, nós tivemos ali palestras, né, nós tivemos toda uma metodologia. Nós pegamos essa metodologia e passamos, foram vários webinários que fala, né? Sem dúvida, eu participei inclusive de vários. Nós fizemos para nós. O nosso comandante de destacamento, o nosso sargento comandante de destacamento, nosso cabo que comanda o destacamento, ele participou com a presença do comandante-geral, com a presença desses outros que a gente citamos aí, do webinar, mostrando para ele como que é importante e qual que deve ser a abordagem, quais os valores e os princípios, e depois fechamos com o portfólio que nós entregamos para isso. E lá no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, quando eles viram isso, eles pediram. Então, nós fizemos vários webinários, fizemos a palestra para os próprios comandantes gerais, depois fizemos para várias polícias, tudo virtual, algumas poucas presenciais, mostrando a importância de captar o recurso e como. E vários retornos deles que conseguiram captar recursos em várias áreas lá, através de emendas parlamentares. Então, assim, nós somos uma instituição que ensina, uma instituição que compartilha. A gente não faz a tal chamada reserva de mercado. Para você ter ideia... Represamento, né? E assim, só eu aqui e não passa para ninguém. Pelo contrário. Para você ter ideia, nas duas últimas reuniões de bancada para buscar as emendas lá, que nós tivemos em Brasília, nós levamos, levamos uma proposta única. Olha só, para captar recursos, nós levamos, nós reunimos entre nós. Então, numa proposta única para a emenda de bancada, estava lá para a segurança como um todo. Então, estava a Sejusp, a PC, o bombeiro e nós. E a gente fez uma divisão entre nós ali, a gente, né, numa negociação, e levamos a proposta junto. Então, além de a gente cuidar da nossa instituição, a gente ainda arrasta. A gente ainda tem, com toda a modéstia que a gente fala isso, né? A gente sabe o valor, a gente sabe do significado. Então, a nossa inércia leva as pessoas. E de fato, a gente fica feliz pelo que a gente avançou, mas voltando aqui à parte desse recurso, ele mostra, então, a qualidade da nossa capacidade de captação, ele mostra também que é uma confiança, né? E a gente tem uma expertise até nas entregas. Na hora das entregas, isso é uma prestação de conta, e sem dinheiro público, né, dos nossos impostos, que está retornando. Sendo bem investido, né? Isso. Então, de uma maneira geral, nós conseguimos aí uma reestruturação logística ao longo dos anos, a ponto de dizermos que a parte ali que para dar segurança para o policial atuar, né? Então, começando com colete, com armamentos, né, atualizados, com os equipamentos, as próprias pistolas de impulso elétrico, né, para atuação, viaturas, né, com características de cada ambiente, viaturas para patrulha rural, né, antes ele não passava no barro, não passava em buraco, e agora a gente tem uma condição um pouco melhor, e a gente conseguiu, inclusive, reduzir a idade média. Se você pegar a idade média da frota em 2019 e pegar agora, você vai ver que ela quase reduziu para metade, pelo volume de viaturas que nós viemos adquirindo. Esses aí, quase 1 bilhão, permitiu a gente ter segurança também de digitalização da rede rádio. Fantástico. Rapaz, a digitalização de rede rádio, ela é uma realidade. E aí, esse valor veio, por exemplo, do acordo que a gente também, Deus ajuda quem madruga, né? Então, a gente ainda deu assim, relativamente, nós conseguimos conquistar
dentro dos recursos do Acordo da Vale, nós trouxemos algum recurso e esse projeto virou um projeto de governo. A gente realmente, mais de 100 bilhões ali, só desse Acordo Vale, nós direcionamos tudo para isso, porque é muito caro, né? Hoje, então, a nossa uma rede rádio, ela é criptografada, né? Sem a possibilidade de invasão, do infrator monitorar o policial. Monitorar, às vezes até ficar, eles colocam até para prejudicar, né? Às vezes colocam lá para ficar tocando música, às vezes falando palavrão. A própria então, comunicação, né, comandante? Hoje o senhor consegue falar com Pouso Alegre, com Uberaba, com pontos distantes e longínquos com muita tranquilidade, o que facilita esse policial. Nós temos o Estado com as dimensões da França. Então, a possibilidade do policial pedir um apoio e ter essa rede de rádio com a comunicação completada para que o apoio possa chegar é fundamental. Fundamental. E você que se viu no interior, né, você sabe disso. Às vezes você rodava 5, 10 quilômetros, você já perdia comunicação. Se você dependesse do HT para falar, da rádio, você pedia. Hoje aqui a gente, já foi várias vezes que eu fiz esse teste. Daqui da minha sala aqui, a gente, no HT, não é nem rádio fixo, não, no HT, eu falei lá com divisa com Bahia, né? Almenara, falamos lá também na área lá do Triângulo. Além de ser super legal, eu fico imaginando o policial lá em Almenara, lá em Bueno, Brandão, Congonhal, o senador Zé Bento recebendo. Aqui é o comandante-geral, então, no rádio dele, no HT, né? E aí ele meio que não acredita, né? A gente fala assim, não, vamos fazer o seguinte, qual o seu celular? E aí fizemos até eu não estava acreditando. Aí fizemos uma chamada de vídeo e interessante, que eu observei na hora que eu estava fazendo a chamada de vídeo e falando no HT, não no vídeo, só para ver, né? Uhum. Aí na hora que a minha fala no HT era mais rápida do que no vídeo. Olha que legal. A defasagem da internet era maior do que a do rádio digital. Então, assim, é fantástico o que nós estamos fazendo aí e com certeza vai salvar vidas, vai trazer segurança para nossas operações. E esse 1 bilhão, ele permitiu muitas atuações, né? E dentro dessas entregas, o principal, né, o governo permitiu, aí, nesse período dos 4 anos, em média, a inclusão de 1.000 novos servidores, né? Se a gente pegar a média, foi quase 4 mil uns quebradinhos, né? Uhum. Em várias áreas, aí, tanto para o curso de oficiais, na área da saúde, os praças, né, os soldados especialistas e também que é operacional tanto na capital como no interior. Mas agora no finalzinho do ano nós tivemos a notícia, né, da recomposição continuada, que é o que nós lutamos desde o início, que está no nosso plano estratégico. Verdade. Então a gente pediu e o governo nos atendeu. E assim, é uma satisfação, porque isso fortalece um sentimento de confiança, entendeu? Aí a gente volta naquelas perguntinhas. Você vai investir R$1 em coisa que não te dá retorno? Você vai investir naquilo que você não confia, né? Você vai investir em algo que está te dando problema, se não tiver uma resposta adequada. Então, assim, aí eu volto aqui. Lembra que eu falava no início, né, quando a gente começava aí o comando, a gente cunhou também uma outra frase, que era os créditos de sustentabilidade. Verdade. Lembra disso? Sim, senhor. E de onde veio aquilo? Foi desse negócio de crédito carbono aí, que o povo não pode cortar a árvore, ou melhor, outros aí não podem, não tem mais árvore para cortar, né? Então ele vai e compra crédito carbono. Eu fiquei pensando naquilo e fiquei pensando na nossa polícia, rapaz, e é isso. Quando eu chegava lá para negociar com o governador e falando, o que eu levava é os créditos que cada soldado, cada polícia atua e faz nas ocorrências dele do dia a dia. E quando isso permite, então, o governo conhecer a instituição, e quem conhece a instituição, eu falo sem medo de errar, quem conhece, ele acaba confiando, adquire ali uma certa até admiração, né? E essa confiança que nos permite, então, anunciar, como ele fez, recomposição do efetivo de forma sistemática. A previsão é que no final dos próximos 4 anos, agora 2023, né, 24, 25 e 26,
ele vai ter inserido 10 mil policiais militares. É o limite prudencial que a gente tem de efetivo, e a gente tem uma margenzinha aí, nessa conta de 10 mil, significa aqueles que vão embora, né, que aqueles que você tem tanta a evasão expulsória ou aquela voluntária, né? Sim. Então a gente tem uma continha, a gente tem uma projeção, eu mostrei esse planejamento para o governo, bem lá atrás, né? E viemos aí lutando 2 anos, aí o Estado começando a se organizando, né, se ajustando. Então você tem, já autorizado aqui, 3.250 vagas, para o próximo ano mais 3.250 vagas, e nos outros vão complementar até chegar esse limite que é setembro de 2015, onde o Estado entrou no limite prudencial, ele congelou ali aqueles efetivos. E o nosso efetivo congelado lá é 40.024. Então, por isso que a gente já tem, dentro da previsão que estava lá do limite prudencial, que fazer a manutenção. E fazer essa manutenção de forma continuada, com essa previsão sistemática, organiza tudo, organiza a vida de quem que tem vontade de ser um policial, né, para se preparar para um concurso. Verdade. Organiza a nossa própria academia, né, o nosso setor de seleção, né, que a gente sabe que vai ter e continuar nos próximos 4 anos. Sem dúvida. Que fazer essas seleções, e você sabe que você prepara um ano preparando o concurso e mais um ano depois para a pessoa formar, né, um soldado basicamente, né? Sem dúvida. O grosso. Então, assim, é mais um motivo aí da gente estar satisfeito, sim, porque aquela boa ocorrência que o nosso soldado saiu ali, tirou, como eu brinco, né? Tirou o traseiro ali da viatura, fez uma abordagem e teve um bom resultado, seja uma atuação preventiva, seja uma atuação repressiva, que nós tivemos também, né? Mas o resultado sendo bom para a população, então aí a gente tem aí essa promessa, né? E já estamos aí num sistema, um plano de recomposição, e todo esse valor investido na instituição significa isso para mim, conforme nós falamos aí desde o início aí nas perguntinhas, né? Você só investe naquilo que você confia, você só investe naquilo que te dá retorno, você só investe naquilo que você quer que continue bom ou que melhore, né? Então, assim, é nessa toada aí que eu tenho convicção de que a nossa instituição vai continuar fluindo, ela vai ser protagonista da segurança pública no nosso Brasil, nos próximos 4 anos aí, com o apoio, com o direcionamento que está sendo dado aí, e a formidável equipe, né, que vai cuidar da nossa instituição. Comandante, o senhor falou em reconhecimento, né, nesse olhar que as pessoas e o governo têm para uma instituição que dá resposta. Um novo olhar social, uma polícia de proximidade, uma polícia cidadã, que através das ações, eu vou lembrar de algumas aqui que são importantes, recentes, um jovem, um menino que liga para o 190, dizendo que estava com fome, e o nosso Copom, a nossa central de operações, mobilizou a unidade, que se mobilizou, e voluntariamente os policiais levaram cestas básicas, e a casa desse menino, depois, por conta de uma instituição, como o senhor falou, que tem credibilidade social, muitos outros órgãos, muitos outros cidadãos também, empresas públicas e particulares também entraram na jogada para ajudar aquela família. Outro, lá em Muriaé, que ligou também pedindo para levar o pai. Olha para o senhor ver, é meu aniversário, mas o que está acontecendo? Meu pai não vem. Você quer presente? Quer presente? Não, eu quero meu pai. Quero meu pai. A polícia localizou o pai. Recentemente aqui em Belo Horizonte, irmãos que não se viam há 40 anos, que moravam aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a polícia militar localizou e os reaproximou. Essa polícia com um novo olhar. É o que o senhor falou. Eu não preciso dar ordem para esse policial. Ele já tem isso como uma cláusula pétrea. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência de comandar uma tropa que gera esses créditos de sustentabilidade. Então, Santiago, nós somos uma instituição respeitada. Eu não sei se você já teve essa experiência, às vezes, de estar fardado em outro estado. Eu tive por causa da representatividade, né, como comandante-geral. E o que acontece? E as pessoas chegam, rapaz, mas fala com a gente de uma admiração que nos enche de orgulho, né? Mas o que nós estamos acostumados? Quando a gente quer entrar na polícia, onde é que você quer servir?
qual a função que você quer fazer, né? É o faca na boca que a gente fala, né? É o caveira, é o de missões especiais, né? É Rotan, são os tático comando, né? Que tropa operosa, né? São, igual eu fui muito tempo da aviação, né? E assim, a gente ajudou muita gente na aviação, mas eu ia falar, qual é que eu falei uma palavra, mas o bom mesmo, rapaz, é quando a gente faz uma atuação com aeronave, aglutinada ali em apoio às operações de terra e a gente prende bandido, né? Mas isso está na nossa vontade, aqui as imagens, né? No nosso imaginário. Aí eu te falo, por exemplo, de uma grandeza de uma operação como aquela lá de Varginha, né? Verdade. Uma atuação ali de antecipação, uma atuação profissional, uma atuação protocolar. De livramento daquela sociedade, de livramento da sociedade, de todos, né? Aí eu te falo também de Itajubá, né? Onde nossos policiais... No dia seguinte, o policial estava... que foi ver o colete dele com tiro de fuzil. Só que pegou, no jeito que pegou, né? Não transfixou, senão tinha estourado o ombro dele, né? A posição que pegou. Parece que, como ele estava deitado, né? Abrigado atrás da viatura, e o povo atirando eles de ponto .50, e aquela atuação, né? Como a gente lembra, eu estou tentando lembrar só dentro do meu comando aqui, por exemplo, lembra de Uberaba e tantas outras mais, né? Então, o que fica no imaginário? Que essa nossa polícia é uma polícia séria, uma polícia firme, uma polícia protocolar, uma polícia que não tem medo de ser polícia. Mesmo diante de grandes quadrilhas, né, comandante? Nós somos uma polícia que não tem medo de ser polícia. Mas, para além disso, quando você pega o número de ocorrências que nós temos, né, quando você vê a nossa atuação, quando você pega o Pareto, essas missões especiais elas são importantes e sempre vai ter, e a gente tem que estar ali qualificado, treinado, com coragem, com protocolo, para fazer a nossa atividade na hora que for acionado. E com o serviço de inteligência da qualidade que nós temos, que a gente não pode abrir mão, né? Um dos esteios nossos é o serviço de inteligência. Sem dúvida. E a gente precisa estar firme, acompanhando, monitorando para proteção da população e para uma atuação eficiente, antecipada, para não deixar o mal chegar num tamanho que depois fica difícil, né? De combater. É como um incêndio. Se você começar o combate nele, logo começou, logo nas primeiras horas ali da madrugada, é muito mais fácil você chegar nele lá para meio-dia, depois que o troço, né, se alastrou. Se alastrou. Depois que a cidade tá dominada lá por bandido 2 horas ou mais de tiro, é muito mais difícil e o dano é muito maior. Mas voltando à pergunta, assim, a gente não vai esquecer isso. Nós não vamos deixar de fazer essa atividade. Mas a gente enxerga que a nossa instituição, pelo nível que nós estamos avançando, pela questão nossa específica do envolvimento social, e quando a gente fala do Pareto, né, o 2080 ali, né, dos nossos problemas, o gráfico de Pareto, quanto que a gente já reduziu, o gráfico de Pareto, quanto nós já reduzimos ali em termos do crime violento, o quanto nós já reduzimos nos homicídios, né? E mesmo assim a gente não parou aí. E aí a gente a gente vai trazendo um nível de qualidade da nossa atuação na sociedade que a gente precisa melhorar, a gente precisa realmente focar em outros pontos. E aí quando eu digo, então, que nós estamos investindo, nós estamos avançando em vários projetos sociais, nós tivemos inclusive uma premiação, né? Foi feito um concurso, mais de uma centena de policiais que atuam no dia a dia se inscreveram com alguns projetos que já fazem e os premiados, nós tivemos o privilégio, através de um recurso aí da emenda parlamentar, nós encaminhamos 14 militares para foi lá no Japão. No Japão. Pensa nisso? Cortou o mundo inteiro. Porque há 50 anos a gente tem algumas aproximações com o Japão, né? Algumas similaridades, e essa atuação ali de proximidade, uma polícia comunitária,
né, uma polícia de proximidade, uma polícia mais cidadã, ela vem de lá, né, de alguns primórdios, né, do próprio, alguns militares, outros militares não, já foram lá no passado, e a gente teve essa oportunidade, e quando viram, você precisa de ver o tratamento, a satisfação, vocês fizeram um vídeo, inclusive, sim, né? Foi muito legal. Foi muito legal acompanhando, e a satisfação daqueles policiais que foram nomeados, inclusive um de Vargem Grande, perto para cima ali do Jaíba, na hora que ligou para o sargento, acho que é Ruas, na hora que ligou para ele, que falou que ele estava indo, assim, não, para, senhor, brinca, o senhor está brincando. Acho que foi o Coronel Godinho que ligou para ele. Não, para, o senhor está brincando. Eu não tenho nem visto, não tem nem passaporte o cara não tinha, o nosso sargento. Que legal. E foi isso, né? Foi ele do interior e mais outros 2 projetos de base comunitária que ganharam aqui. E o dele é porque ele tinha um bairro dele lá, mesmo no interior, que estava o pessoal entrando com a questão da droga, né? Tanto o tráfico quanto aumentando a violência. E ele fez um trabalho lá fenomenal de proximidade com a população. E a própria população ajudou, né, a trazer solução. E é isso. Então, essas outras ações, igual você citou, isso também nos enche de orgulho, de satisfação. E assim, eu digo que não tem como um comandante, seja o comandante geral, seja o comandante do batalhão, ele não dá uma ordem dessa. Não consegue. É impossível isso. Isso já está lá no coração do polícia, isso já faz parte dos valores, né? É verdade. Intrínsecos do nosso policial, de servir, né? De atuar em favor do vulnerável, de atuar zelando pelaquela sociedade, pelaquela comunidade. Pelos mais necessitados. Olha que coisa, vê se tem algo mais lindo do que o trabalho dos nossos, o pessoal que trabalha nos aglomerados, né? Os nossos militares do GEPAR, né? Que estão ali de forma continuada. O banco de informações que eles têm, né? A capacidade deles de mobilizar a sociedade, o jeito que as crianças, esses projetos, todos eles, né, projetos antigos que vêm fluindo e vêm surtindo efeito e levando qualidade de vida para aquelas pessoas. A redução dos homicídios passa por isso aí. Você quer ver um outro projeto social interessantíssimo? Da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, né? Preservando a vida das nossas mulheres e de crianças também. Diminuindo os feminicídios. Diminuindo feminicídio e várias outras atuações, tanto na capital como no interior. A cada ano, na verdade, a cada 2 anos, né, nós criamos uma companhia especial de proteção à violência doméstica, né? Nós temos 3 hoje, mas o nosso projeto é que agora, ano que vem, a gente fecha em todos os municípios que tem mais de 50 mil habitantes, nós vamos ter um portfólio de serviço específico. Nós conseguimos capacitar todos os nossos policiais militares, né, como primeiro interventor, mas não vai ter uma patrulha direcionada. Eu estava vendo os números, depois parece que vai passar um vídeo, um filme, né, com os dados mais apurados. Aqui eu estou falando mais geral. O que acontece? A gente tem lá, nesse período, 12 mil mulheres foram visitadas, 12 mil mulheres foram visitadas pela a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Dessas 12 mulheres, a gente tem um índice lá que a gente não teve nenhuma reincidência. Olha que bacana. Eu posso inferir que praticamente dessas 12 mil, todas elas foram salvas da morte. Verdade. Né? Porque não é que iam morrer todas, mas assim, aquelas que foram visitadas, olha a responsabilidade nossa, daquelas que a gente visitou, porque você sabe que a gente desdobra na verdade, em até 9 visitas sequenciais, né? E dessas 12 mil, no período, se você pegar, está lá nos dados, 50 mil visitas. Tem noção do que é isso? É muita coisa, comandante. Então, assim, o período lá está praticamente 1 ano. Em 1 ano, nós já atendemos 12 mil mulheres. De 12 mil, nós fizemos 50 mil visitas. Dessas 50 mil visitas, não tivemos reincidência. E nessas visitas, você faz tanto a orientação, às vezes, junto com os outros órgãos, né, do sistema, às vezes sai uma medida cautelar, né, protetiva. Às vezes sai ali uma conciliação, né? Às vezes sai ali, eles direcionam, às vezes conseguem emprego para aquela mulher. Fantástico. Melhora, quebra o ciclo da violência no lar
e melhora e traz qualidade de vida. Então, são esses projetos sociais que nós temos falado que a Polícia Militar ela tem investido, né? Então, esse reconhecimento, esse fortalecimento, através das estratégias da PM, assim, igual essa viagem para o Japão, ela é simplesmente uma lanterna que você pega, gente, ó, vamos nessa direção, que isso aqui, a instituição admira isso. Mas mais do que isso, a população, né, é o retorno que a população, é o reconhecimento, o valor. Nós somos uma polícia, além de ser cidadã, além de ser de proximidade, nós somos uma polícia forte, mas nós somos uma polícia que cuida do vulnerável, né? Então, assim, você me fez lembrar alguns casos, tem aquele até que o policial estava com uma bodycam, né? Corporal, isso? A câmera corporal, e aí ele filmou ali toda a ação dele, e aí você fica ali vendo que em Santa Luzia, né, que em algum momento ele está fazendo um papel de polícia, e depois fala assim, isso aqui não é de polícia mais não, mas eu vou ali. E vai lá pela credibilidade, ele fala assim, ó, depois ele retorna. É gostoso isso. Ele vai e fala assim, ó, isso aqui, senhora, não é nós que estamos dando a senhora, não. Isso aqui foi o moço do supermercado que mandou para a senhora essa cesta básica. Mas o tanto de coisas boas, de benefícios que veio para aquela senhora até casa, arrumar emprego. E aí eu depois, no final, eu descobri que aquele menino tinha passado num outro projeto nosso, o ProERD, que é o programa de resistência às drogas. Resistência às drogas, que faz com as crianças ali do 7º, 8º ano, né? Isso. E onde ensina para ele dizer não às drogas e tomar uma boa decisão diante das ofertas, diante das oportunidades ali que às vezes é colocada para ele. Mas ensina uma outra palavrinha que é chave. Ensina para as crianças que é o seguinte, quando ele estiver em aperto, quando ele estiver em dificuldade, quando ele estiver no sufoco, ele tem que procurar alguém digno de confiança. Ele tem que achar essa pessoa digna de confiança. E na hora que ele estava lá com fome, ele falou assim, não, a gente está comendo só fubá de novo. Lembra da fala dele? Bem emblemática. Aí ele ligou ao 190, a mãe dele, preocupada, não, foi ele que ligou, tirando assim o corpo fora, não, eu sei que isso não é problema de polícia, mas foi ele que ligou e tal. Aí é interessante que ela fala assim, que ele tinha aprendido, por isso que ele ligou. E a gente descobriu depois que ele era um menino que tinha passado pela escola do ProERD. E aí nós perguntamos, não, é porque lá no ProERD eles me ensinaram que eu tinha que ligar para quem a gente confia. E eu confio na Polícia Militar. Isso aí isso é realização, isso é pleno. Né? Isso aí, fantástico. E aí só resta para nós dizer que essas ações, que a gente não dá para ficar falando de todas, às vezes acontece também com um polícia tirando do próprio bolso. É verdade. Teve um fato lá perto do município de Delta, né, perto lá de Uberaba. 30 quilômetros de Uberaba. O militar foi atender a ocorrência, uma dupla, né, o cabo e o sargento foram atender a ocorrência, chegou lá, um camarada, final de tarde lá, chapado, logo essa época agora, tinha passado já o Natal, o Ano Novo e uns dias para frente, acho que ele tinha passado mais uns 15 dias. Aí o ministro, ô polícia, o senhor vai prender meu pai? Prender não, ele está nervoso, é porque ele fica assim, ele está nervoso, é porque ele bebeu, a gente não tem nada para comer aqui em casa, a gente não toma leite, desde o Natal a gente não toma leite, aí ele fica nervoso, ele volta e fica bravo, aí o que acontece? O polícia parou, chamou o sargento não estava entendendo, não, vamos levar esse cara, não. Aí eu falei assim, vamos ali na quitanda. Aí ele me contou que foi lá na quitanda, comprou umas bolachas, uns litros de leite. É isso mesmo. Com o dinheiro que tinha no bolso. Você tem que ouvir esse cara um dia. Fazer uma entrevista dele aqui, você vai chorar com ele aqui. E o que tinha, e era o dinheirinho que ele tinha no bolso. Entendeu? E como é que você dá uma ordem dessa? Não dá. Não dá. Isso é o polícia. Assim, o que ele tem ali, ele foi lá e comprou na quitandinha que ele achou aberto. Levou, entregou para os meninos. O pai estava lá, a mãe, né, chorosa lá também. E aí, ele encerrou a ocorrência aí? Não encerrou não. Ele foi e deu sequência. Falou assim, não, eu tenho que levar seu pai aqui. Aí, ó, tá o leite e tal. Vou levar seu pai porque ele está agressivo. Aí cuidou do vulnerável. Tanto o pai como o agressor, né,
como das crianças, da esposa, das crianças que estavam ali, porque senão ele poderia ser agredido novamente. Então, cuidou do vulnerável. Então, isso assim... Quantos problemas resolveu, né? Quantas E situações foram evitadas com essa ação, né, comandante? esse é um fato que nós estamos contando. Imagina a infinidade. Milhares. E agora, com a gente colocando essas câmeras corporais, as body cam, né, as câmeras corporais, nós tivemos uma ocorrência, inclusive, no final de semana. Na hora que nós fomos introduzir essas câmeras, que é muito polêmica, né, no mundo inteiro, sem né? dúvida. Eu falei com o governador e tinha uma pressão realmente, ela vinha via corregedoria. Eu falei assim, não, governador, olha os nossos números. Nós somos a polícia menos letal do país. Só o distrito, o Distrito Federal, que Distrito não, Federal, não o Estado. que não é um estado, um volume muito menor. É lógico que a gente está falando de taxa, Sim. mas olha a condição deles, né? É que tem um número melhor do que o nosso em termos de letalidade. E aí eu falei assim, governador, nós não precisamos de câmera para vigiar a nossa polícia. Nós precisamos de câmera para aumentar a capacidade operacional e para fortalecer a segurança do nosso policial. Fantástico. Né? E nisso aí, o governador, ele replica isso nas falas dele. Eu acho interessante. Né? Ele confia na gente, realmente, comandante. E aí, a despeito de alguns querer atrelar essa câmera, né, a algo que filma ali o tempo inteiro, algo ali que invade a privacidade do policial, das pessoas que estão no entorno, né? A gente tem um protocolo, é rígido, é vigoroso, né? Que o militar tem que acionar a câmera quando ele for entrar em uma operação, quando ele for atender uma ocorrência, né? Mas nós estamos num processo aí de aprendizado. Sem dúvida. E nós vamos melhorar esse processo, mas pelo menos o nosso policial, eu rodo aí pelo interior, muitos deles, é mais de 1.800 uma câmera dessa. O cara compra do salário dele. Verdade. Quando ele não consegue convênio com CEP e outros mais, ele compra para a segurança dele. E aí a gente vê, né, a grandiosidade, a seriedade. E eu estive lá nos Estados Unidos vendo também o uso das câmeras. Sabe o que aconteceu lá? Eles me falaram, o policial não sai para a rua sem a câmera. Não sai. É como se estivesse mandando ele sem a pistola. Ele já internalizou a importância. Já a importância e a segurança dele. Porque lá tudo é processo, né? E o processo lá, é din-din, que arranca da instituição e depois vai a regressiva contra o polícia. Se ele praticou um ato lá que ele não conseguiu provar, é muito triste. O policial ele tem que se rebolar lá para explicar. Então, a Câmara ajuda isso. E eles me falaram assim, eles não saem, o próprio sindicato deles lá, que lá eles têm sindicato, não é associação igual a nossa, não. Obriga e não deixa sair, e eles não saem sem a Câmara. Mas lá, nós aqui estamos no início, né? Lá eles têm uma Câmara, mais de uma talvez, para todo mundo. Nós vamos chegar talvez a esse momento. E é legal, comandante, se o senhor me permite, a forma que o senhor conduziu, né? Nós temos o estado mais seguro e com a menor letalidade, não fomos nós que dissemos, né? Isso é pela Secretaria Nacional de Justiça e Segurança Exatamente. Pública, o que é muito importante, que mostra que o policial militar de Minas Gerais tem uma credibilidade muito importante. A despeito de alguns segmentos tentarem levar a lupa para o desvio de conduta, o senhor, com muita sabedoria, conseguiu conduzir a nossa instituição, conseguiu conduzir todo o trabalho para que o policial militar entendesse, como também o governo e outros órgãos, Ministério Público e tantos outros órgãos, da necessidade de melhorar a cadeia de custódia e não só fazer com que o olhar para o desvio de conduta, que é 1%, é menos de 1%, o que a Câmara vai favorecer é o policial nosso, que vai acionar, contrário ao que muitos insistem em bater na tecla, nós criamos protocolos, é a polícia de vanguarda que faz essa modificação. Comandante, estou tomando muito tempo do senhor no nosso programa, mas ele é especial, um programa que finaliza o ano, mostrando esse mandato do governo e o acompanhamento do comando do senhor com índices criminais de primeiro mundo, redução de homicídios, redução do crime violento. Isso gera mais disponibilidade das pessoas empreenderem e morarem, assim como eu, que vinha 25 anos para Minas Gerais? É isso que o senhor vê? A melhoria desses índices, muito provocado por um sistema do qual a Polícia Militar faz parte, e em muitas situações está lá no home office, nas ruas, que sempre vai ser, criando mais credibilidade, fazendo com que as pessoas venham para cá? Exatamente, né? A sensação é que ao seguir as trilhas que os nossos antecessores
de forma muito inteligente, pontuaram dentro do nosso plano estratégico. E veja bem, nós somos uma instituição que tem 20 anos de plano estratégico. Nós já vamos fazer o plano estratégico para os próximos 4 anos, no ano que vem. E acredito que, em cima disso, a gente adquiriu já uma maturidade. E ao ser analisada a nossa maturidade estratégica, quando você vai na rua e pergunta para um policial qual é a missão dele, qual que é o objetivo daquele policiamento onde ele está ali, né? Qual que é a visão, qual que é as metas que ele tem, e ele consegue ali, de bate-pronto, te falar ali qual que é a intenção, qual que é a função dele, né? O objetivo, qual que é o esforço que ele tem que fazer para chegar àqueles resultados. E toda essa maturidade, junto com essa estruturação que foi feita na instituição, mais a integração com os demais órgãos de segurança, e aqui eu não estou falando somente da segurança dentro do Estado, né? Essa diretriz também do próprio Executivo, né? do governo, mais a integração com o Ministério Público, que a gente trabalha hoje num sistema de trabalho em rede, mais o próprio judiciário, né? De formas... a gente tem núcleos, né? Nós temos equipes que trabalham de forma integrada, que direciona, né? Conforme o termômetro vai alterando, a gente direciona. Temos lá o grupo especializado, né? Grupo integrado estratégico de homicídios, o GAECO, que trabalha com crime organizado. De crime violento, o GAECO, né? Nós temos onde estão todos ali inseridos, né? Sem dúvida. Nós temos aqui, através da Sejusp, através da Polícia Civil, né? O próprio Corpo de Bombeiros, atividades assim, focadas, direcionadas para fazer um enfrentamento do crime. E em todos esses que nós fizemos, várias operações, e os resultados delas, fica claro que quando o Estado está unido, está sério, né, com a energia realizadora que nós temos como Estado, não tem chance para os bandidos. E aí fica ruim. A ponto, não sei se você vai lembrar, aqui na praça, nós estamos aqui na Avenida, na Rua da Bahia, né? Aqui, ali quase na Praça 7, que nós tivemos uma ocorrência que vieram vou usar esse termo mesmo, vieram uns bandidos lá do Paraná, lembra? Eles vieram chegar na sexta-feira para assaltar, e estavam assaltando, inclusive, aquela mobilidade, que eles seguiam algum veículo com carro alugado, e aí na hora que a pessoa ia chegar em casa, né, um bairro chique aí, eles abordavam a senhora, rodavam com ela, né? E nós prendemos eles. Eles chegaram na sexta, quando foi no sábado de manhã, a ponto dele reclamar num desses jornal que saiu aí, ele fazendo uma reclamação. Aqui tá difícil, aqui não dá não. O povo aqui, lembra disso? Então, assim, nesse sentido, esses resultados, eles chegam no nível, em algumas cidades, o nosso nível de homicídio, tem cidade grande, que nós temos mais de 2 anos que não tem um homicídio. E quando acontece o homicídio, na mesma sequência já acontece a pronta resposta e a prisão, né, do agente. E eu brinco, eu falo com... você está querendo ir para um outro... vou sair do Brasil, vou procurar um lugar mais tranquilo, que negócio todo. Então tá, mas olha lá para onde você está indo. Que essas principais cidades aí fora aí, o Brasil está melhor. O Brasil, assim, Minas Gerais está melhor. Se você olhar os índices de algumas regiões nossas, índice de crimes violentos e de homicídio, melhor do que várias cidades aí de nome. Eu poderia citar para você aqui Washington, Nova York, Los Angeles, né? Tudo acima. Algumas cidades também na Europa. Então nós temos índice aqui de segurança europeu. Isso é uma realidade. Verdade. Né? E aí, aquela frase, né, de tornar um Estado mais seguro para se viver, empreender, trabalhar, né? E aqueles que não podem trabalhar, que venham para passear, né, para turistar, né, nos finais de semana. Ou seja, para você trazer sua família, né, para você trazer você vai levar um ambiente seguro, um ambiente bonito, né, um ambiente atrativo, como o turismo em Minas vamos dizer, está explodindo, né? Eu vou te falar, Santiago, o que acontece?
Aqui a frase é a Polícia Militar, a segurança pública, vamos abranger, a segurança pública, de fato, é um vetor de economia. A segurança pública é um vetor de economia. Onde você tem segurança, você atrai economia, você atrai investidores, as pessoas têm coragem, né, de empreender, de trazer novos comércios. É por isso que o Estado nosso está com tanto protagonismo no cenário nacional, a ponto de ser uma instituição que nós podemos dizer, sem medo de errar, um Estado que está atraindo investimento. O governador disse numa das últimas entrevistas dele que foi praticamente 10 vezes mais o investimento que ele trouxe em relação aos investimentos anteriores, né? Isso retrata também uma confiança no Estado, vamos dizer assim, no Estado mais seguro. Comandante, caminhando aqui para o fim do nosso PMcast, importantíssimo, né? Queria que o senhor terminasse a fala do senhor com a família policial militar, né? Um recado para a nossa família, para nós que temos filhos, né, esposas, pessoas que contam muito conosco, e que o senhor também teve um olhar diferenciado. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas conquistas também, e um recado para a família policial militar, né? O que ela pode esperar do comando da instituição. Santiago, a gente vê, como você falou de família, é uma família grande, né? Uma família, vamos dizer, uma família bitela, essa gloriosa Polícia Militar, né? Nós estamos falando aí mais de 38 mil policiais na ativa agora, né? Se a gente somar os nossos veteranos, dobra esse valor. Se a gente somar os nossos filhos, os nossos dependentes, esse multiplica em média por 3. Então, de 70 e poucos, né, mil, passa para 280. 210 ali, com mais um pouco. Aí você soma ainda as nossas pensionistas, né, as nossas digníssimas esposas e aquelas que labutaram e ajudaram vários dos nossos guerreiros, nossos combatentes, né? Então, interessante que nós estamos chegando em torno de quase 300 mil pessoas, né? Quando ainda eu somo os nossos colégios de Tiradentes, onde eu tenho ali pessoas. Você sabia que 30% hoje, dos 30 mil, hoje nós estamos quase 25 mil alunos, dos 25 mil alunos, 30 colégios Tiradentes, capital e interior, 25 mil alunos, 30% deles são oriundos da população, assim, que não é dependente de militar nenhum. Fantástico. Né? E então, o que eu quero dizer, assim, que nesse somatório, né, nós estamos falando desse volume de pessoas que nós temos que nos abranger dentro da nossa grande família, a família policial militar, né? E aqui nós estamos falando dos policiais militares. E o que eu tenho para dizer é que um grande desafio, né, do comandante, né, é zelar para que a gente não tenha perdas, né, para que a gente tenha investimentos, para que a gente tenha principalmente sustentabilidade dos nossos sistemas. Então, quando fala de família, a gente pensa logo na saúde, que eu te falei que é o bem maior, né? Sim. E pensando em saúde, nós temos um sistema tripartíplice que é a PM, o bombeiro, e o IPSM, né, que aglutina os militares, né? O nosso Instituto de Previdência Social dos nossos militares. E falando do IPSM, a gente abrange ali tanto a parte da saúde como também das nossas os beneficiários como um todo, né? E nesse volume de atividades, nesse período que nós passamos à frente aqui do comando, que já vão 2 anos e meio, né, um pouco mais, é importante dizer que a gente passou por alguns momentos aí tensos, né, momentos de transição, momentos de mudanças, e nós viemos negociando com o governo. A parte da saúde, nós tivemos a reforma da Previdência, né, ficou estabelecido na reforma da Previdência. A parte da saúde, a gente tem ainda um desafio a ser vencido, né, que é o ajuste ali de uma alíquota
para a parte nossa da contribuição no custeio da saúde, lembrando que é o custeio da saúde do militar e dos seus dependentes, né? E esse desafio não faltou coragem da nossa parte de buscar a solução para ele. Mas como aqueles que acompanham sabem, né, as dificuldades que o governo teve de passar qualquer projeto na Assembleia, esse é um projeto que está lá rascunhado, está bem encaminhado, ainda é bem discutido, mas que a gente não conseguiu esse projeto de lei, né? A gente precisa de um projeto de lei que organiza o nosso sistema de proteção social, não só a saúde, não só a previdência. É um projeto de lei que organiza o sistema de proteção social, que vai dar garantia para a gente poder dar continuidade à excelência do serviço que nós temos. Alguns tendem a comparar com o sistema como se fosse ali um plano de saúde. É muito mais que um plano de saúde que nós temos hoje. Quando eu discuto, né, a gente recebe, a gente tem informação sobre o sistema de saúde de outras polícias, né, no estado, como em todos os demais estados, o nosso sistema ele é único. Nossa continência, né, aqueles que iniciaram, né, os sargentos, que iniciaram aquela caixa beneficente, né? Então, nossa honrosa continência a eles, porque, de fato, é dali que veio sendo estruturado, né, veio sendo fortalecido, e a gente não pode abrir mão da grandeza, da importância do nosso Instituto de Previdência Social. Mas, com as mudanças da legislação, algumas polícias mais novas, esse foi um convencimento também que a gente fez com o governo. Teve uma vez que eu perguntei que tinha tido um acidente, talvez você vai lembrar de um companheiro nosso, que ele perdeu numa operação, ele foi atropelado e perdeu do joelho para baixo, aí da perna. E aí eu virei para o governo e falei, olha só, esse cidadão aqui, esse militar aqui, ó, né, qual que é a assistência para ele? Como é que eu falo para ele de madrugada, para ele ir lá fazer uma operação num aglomerado? Como é que eu falo para ele ir lá e trocar tiro, mesmo equipado? Como é que eu falo para ele ir para uma rodovia e fazer uma atuação, às vezes para socorrer alguém, ou às vezes para fazer uma blitz, ou fazer uma abordagem? Enfrentar um novo cangaço? Enfrentar um novo cangaço aí nos nossos nos rincões de Minas aí, né? Como nós enfrentamos, e bem lembrado, hein? Praticamente a gente erradicou, né? Sem dúvida. Praticamente com muito atuação de uma inteligência voltada para a prevenção criminal, e com uma atuação firme, né? Protocolar, assim, outro item aí de grande valor, né? Intangível, o que nós temos feito aí para trazer paz aí nesses ataques em instituição financeira, a ponto que nós tivemos teve época, nós tivemos mais de 3 no dia, né? Durante o ano inteiro, mais de 380 atuações, e agora nesse ano, fechando com 2 eventos. Um deles, assim, ao meu ver, não caracteriza muito bem, que você não vai conseguir nem lembrar a cidade. O outro foi o de Itajubá. Mas é isso. E voltando, então, à relevância, né, dos nossos resultados, ele nos direciona para uma outra questão. Quando você sai de uma posição e viemos melhorando, igual nós fizemos em 2019, 2020, chegamos em segundo, 2021 chegamos em primeiro, 2022 permanecemos. E diga-se de passagem, como você falou, são 9 crimes violentos monitorados o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, né? Incluindo lá homicídio, estupro, assalto e todos, inclusive com veículo, né? Está tudo lá. E nós viemos, então, nesse protagonismo melhorando. Então, quando você chega numa posição de ser o protagonista no cenário nacional, você tem que cuidar de outros aspectos para que você mantenha aquela posição. E aí a gente fala, então, a nossa fala direcionada pela qualidade. Nós temos que melhorar a qualidade. E aí as pessoas, daqui a pouco, elas não querem saber mais de resultado. Se reduzir mais, eu não quero saber disso mais não. Eu quero saber se a sensação de segurança dela algo real. Se ela realmente sai para a rua com essa sensação. Eu vou te dar 2 exemplos
que às vezes veio do mundo externo. Um era do empresário, que ele falou assim, a sensação dele de segurança, foi até semana passada, ele virou e falou assim, ó, eu moro aqui no bairro de Luz, eu assisto lá, vou lá no Palácio das Artes, assisto o show, termino lá para as 11, 11h30, várias vezes eu saio empresário, top. Ele sai de uma grande empresa, ele falou assim, eu saio a pé e venho andando tranquilamente pelas ruas, passo ali, até chegar no meu prédio, chego, eu passo, eu vejo várias viaturas, eu passo e vejo policiais e assim, ando tranquilamente e nunca tive problema. Um empresário que viveu muitos anos no Rio de Janeiro e te fala uma coisa dessa, ele sabe o que ele está falando. Ele não falou isso por acaso. Isso é qualidade, isso é sensação de segurança. E o outro, vou te falar, um comerciante, ele é um representante comercial, do nada, ele era de um outro estado, do Nordeste, e veio para cá, e aí ele falou a sensação de segurança dele. Olha que medição interessante. Ele virou e falou assim, ó, eu já estou aqui há 8 anos com a minha família. E quando eu cheguei aqui, eu assustado que eu estava e tal, eu não andava com vida aberta do carro de jeito nenhum. Hoje eu saio com meus meninos no domingo de manhã, ou mesmo durante a semana para levar para a escola, aí os meninos abrem o vidro, eu ando com vida aberta, normal e tranquilo, que vento batendo na cara, e ele falou assim, isso eu só faço aqui. Olha o achado que esse cara falou. Mas assim, o que esse cara está falando? Assim, no meio de uma conversa assim de bater papo, né? Conversa de boteco. Aí ele falou isso, eu falei assim, olha o que esse cara está falando. E às vezes a gente não percebe, não valoriza isso. Isso é sensação de segurança. Por isso que a gente tem aquela pesquisa de qualidade importantíssima, que cada um que imprime o BO, que agora a gente não imprime para ele, né? Ele baixa o BO para ele, né? É verdade. Ele tem que colocar o CPF, ele tem que colocar o número do BO dele. A primeira vez, ele faz 3 perguntas para ele. Como é que foi a sensação dele no atendimento 190? Como é que foi o atendimento dele no local da ocorrência? Da viatura? Pela viatura. E como é que foi a sensação qual que é a sensação dele de segurança no último ano, no local onde ele mora? Porque aí você tira da ocorrência, né? No local onde mora. Aí ele cara acabou de ser vítima às vezes, ele vai dar uma nota ruim, talvez, né? Aí você joga para ele ali num ano, alguns deles não... e nosso resultado lá é muito bom. Surpreendente. Então, assim, a gente fica, voltando aqui para a nossa família, a gente fica feliz de saber que nós estamos numa instituição grandiosa, e aqui a gente vê o número, né, de pessoas que querem ingressar na nossa instituição. Isso permite uma seleção adequada, nem sempre foi assim, né? Isso tem a ver também com a condição de carreira que nós temos, isso tem a ver com as joias da coroa que nós estamos falando aqui, tanto o IPSM, e eu vou fechar aqui com a questão do Colégio Tiradentes, né? Mas a gente tem também as condições ali que elas estão extra salário, né? Se o salário, vamos dizer assim, está aceitável, além disso, tem outras vantagens, outros interesses de peso aí que são importantes para nós. E falar do Tiradentes, agora para fechar, eu falo com muito orgulho, porque na mesma perguntinha que eu fiz para você, em que a gente investe, nós estamos investindo muito nos nossos colégios Tiradentes. Esses colégios Tiradentes, nós recebemos, neste governo, Zema, um investimento de 220 milhões, que é quase o custeio inteiro do ano. A gente tirava, eu falo com o Coronel Eduardo, a gente destinava 3,5 milhões dos 220 milhões da PM para custear tudo. A gente tirava 3,5 milhões para ajudar, para cuidar para socorrer os colégios Tiradentes. E aí esse governo, a gente fala isso com muito orgulho, esse governo, ele enxergando, né, nessas 3 perguntinhas que a gente faz,
ele enxergando a grandeza dos nossos colégios de agentes, ele investiu. E sabe o que o governador pediu? A única coisa que ele pediu, comandante, vamos ampliar as vagas para atender mais pessoas. Olha isso. Sensacional. Ele quer que essa grandeza da nossa instituição seja disponibilizada para mais pessoas. E ele mandou, é o único projeto nosso, está lá na Assembleia, não foi votado. Ele dá a oportunidade para expandir mais escolas, ajustar a questão dos nossos cargos, né, de professores, que é uma confusão antiga que está aí. É uma questão burocrática que tem que ser feita, mas eu queria dizer, esse final de semana nós tivemos conversando com um oficial nosso, um coronel, falou assim, rapaz, o banheiro lá da Escola Tiradentes que eu estudei é o mesmo até hoje. O ladrilho, ele falou assim, é o mesmo, nós vamos reformar ele agora. Imagina, se ele já tem 30 anos de polícia, ele está fazendo 30 anos de polícia, imagina quantos anos tem esse que ele estudou lá, pelo menos mais uns 3 anos para trás, uns 35, 40 anos esse banheiro, era o mesmo. E aí o governo autorizou a gente, através de um TDCO, uma parceria, né, com a Secretaria de Educação, nós estamos colocando os laboratórios de química, física, de informática. Nós estamos colocando também essa parte aí de energia limpa, né? Colocando aquelas placas fotovoltaicas para reduzir o consumo de energia, mas também ter uma questão de energia limpa, né, nas escolas. Nós estamos construindo 3 novos colégios que não tinham. Nós tínhamos o Colégio Tiradentes, por exemplo, lá em Uberlândia. Ele funcionava numa escola, de manhã era o Tiradentes, de tarde já era outra escola. Imagina, à tarde já entrava uma outra escola pública, entendeu? Aí no outro dia voltavam de novo os alunos compartilhando a mesma escola. Isso não é o problema, mas pensa bem, a gente não poderia ter um segundo volume de crianças estudando à tarde, né? Ou conciliando os horários. Então, assim, desses 3 é um lá, um em São João del Rei e Pouso Alegre. E as obras já estão a todo vapor com esses investimentos que foram colocados. Bom, acho que eu falei demais, né? Com certeza tem muita coisa ainda para falar, mas eu fecho dizendo para a nossa família policial militar do orgulho, dizendo também da satisfação, da grandeza dessa instituição. É por isso que vários outros querem ingressar, os concursos estão aí, né? A promessa de inserir até 10 mil novos, repor o efetivo, né, em até 10 mil, incluindo para oficiais, praças, especialistas, para a área da saúde também, nos próximos 4 anos. Isso demonstra, então, a credibilidade da nossa instituição. Isso demonstra que quer buscar esse investimento, para buscar a perenidade, né, para buscar uma sedimentação cada vez mais da nossa instituição. E a família policial militar, ela pode ficar tranquila que o que a gente tem é coragem, né? A gente tem disposição de buscar, de lutar para garantir esses benefícios, né? Para garantir essa condição, né? Para dar, além da saúde, né? Dar também a educação e os outros benefícios que a nossa família policial precisa ter para que a nossa instituição continue com essa grandeza, para que cada policial também dê o seu melhor na sua atuação. E eu estava falando aqui, né, dos investimentos em família, e a gente pensa no que foi feito também em termos de valores do IPSM. Nós tivemos um probleminha no ano anterior com relação ao orçamento, aquilo foi resolvido, o mesmo orçamento voltou para esse ano. Além disso, teve uma suplementação de mais de 40 milhões. Então, assim, a nossa fala, né, que podem ficar tranquilos, que nós estamos também cuidando desse assunto e não haverá falta de orçamento, de recursos, para a gente continuar prestando esse serviço aí de excelência para a nossa tropa, para a nossa família policial militar. Comandante, nós vamos fechar com um vídeo que é o Accountability em primeira mão para o nosso telespectador. Agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso PMcast, no antigo Debatendo Segurança.
e dizer em nome de todos os policiais militares, de todas as pensionistas, de todos os alunos do Colégio Tiradentes, de todos aqueles que de alguma forma tiveram a necessidade do serviço policial militar, e em nome de toda essa gama, queria prestar a nossa continência ao senhor que tanto trabalhou para a nossa sociedade e para a nossa família policial militar. Eu devolvo as palavras de encerramento para o senhor e logo em seguida o nosso telespectador assiste com o fechamento o vídeo Accountability. Mas antes, passo as palavras para as considerações finais do senhor. Bom, a gente passa um filme aqui na cabeça, né, da gente. Esse vídeo, vocês me deram um spoiler dele aqui, né? Ele está muito bacana, muito dinâmico, muito gostoso de ver. Com certeza vocês vão assisti-lo várias vezes, né? E ele retrata a grandeza da nossa instituição. Nós estamos hoje com 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando, servindo ao povo mineiro, né? E para a gente servir, a gente precisa ter segurança, né? Para a gente servir, a gente precisa ter propósito. Para a gente servir, a gente precisa ter uma retaguarda, né? E o que nós estamos falando aqui, nós estamos mostrando que essa retaguarda ela está colocada. Nós estamos falando que a gente tem um plano de estratégia, a gente vai seguir com ele. Nós estamos dizendo que para a gente continuar servindo com qualidade a população, o governo vai recompor, né, vai fazer a recomposição de efetivo. Ele já direcionou e vai continuar direcionando recursos para a gente continuar com essa capacidade logística, né, de atuação. Mas mais do que isso, eu queria dizer, Santiago, eu queria dizer para o nosso policial que a grandeza da nossa instituição, ela é feita com a ação de cada um dando o seu melhor na ocorrência que ele for atuar, seja uma atuação preventiva, seja numa atividade de meio, seja numa atividade logística, numa atividade de gestão. É isso que faz a grandeza da nossa instituição. E aqui eu miro, né, que a nossa instituição ela passou pelo período colonial, né, nas adversidades quando ela foi criada ali, pelo período colonial, e a gente teve alguns protagonistas ali. Passou pelo período do Império, da mesma forma, ela foi protagonista ali no período do Império, em vários momentos, né? Passou pela República, nós fomos acionados como polícia, né? Assim como nós fomos acionados agora aqui para esse enfrentamento da Covid. Nós passamos por revoluções várias, né? E todas elas, a história escrita nos faz, fica claro o protagonismo, a relevância e a importância da nossa atuação. Mas eu queria fechar dizendo que essa grandeza ela é feita pela ação de cada um dos nossos servidores policiais, militares, nossos servidores civis, aqueles que se agregam a nós nas nossas atividades, para que essa instituição realmente dê o seu melhor, para que ela seja patrimônio do povo, para que ela sirva ao povo, para que ela tenha esse reconhecimento e ela tenha deferência a ponto da gente ser defendido, valorizado, para que aqueles que olharem para a Polícia Militar queiram investir para que a gente continue, então, sendo esse vetor, né, de segurança integrado com as outras forças para tornar Minas Gerais cada vez melhor para se viver, para trabalhar, para empreender. Então, essa é a nossa gratidão de estar no comando dessa instituição e chegar nesse momento, né, que eu me encaminho para encerrar minha carreira, né, em breve. Nós vamos ter um novo comandante aqui, tenho certeza, com a equipe brilhante que nós temos aqui, vocês vão, juntamente com ele, conduzi-lo e estar com ele num direcionamento adequado. Então, essa é a nossa fala de gratidão pela equipe, pelo trabalho e por tudo que nós fizemos até aqui. E não tenham dúvida, somos uma instituição forte, uma instituição que não tem medo de ser polícia, uma instituição que cada ente seu dá o seu melhor, e é assim que a gente continua, então, protegendo e servindo o povo mineiro. Muito obrigado, nossa continência, e vamos ao vídeo. Minas Gerais se tornou o estado mais seguro do Brasil e não foi por acaso. Os últimos anos foram marcados por uma verdadeira revolução de investimentos e priorização do que mais importa:
fortalecer nossa capacidade de atuação para qualificar ainda mais nossos serviços. Com a inclusão de novos policiais militares e a previsão de reposição continuada de mais 10 mil novos policiais para os próximos anos, investimentos em armamentos e equipamentos, coletes balísticos, instrumentos de menor potencial ofensivo, aquisição de novas viaturas, drones e o maior investimento público em tecnologia de rádio da América Latina com a digitalização da rede de rádio. E por falar em inovação, entramos para a história como a primeira polícia militar do Brasil a criar uma série de ficção para alcançar a mente e o coração dos mineiros. Implementamos as redes de proteção ao turismo, potencializamos o policiamento na área rural com um novo aplicativo, adquirimos câmeras corporais para o serviço operacional e expandimos o serviço de prevenção à violência doméstica. Novos estandes de tiro para treinamento da tropa e cerca de 78 obras entre construções e reformas de unidades e instalações, além da melhoria das instalações dos colégios Tiradentes, representando o maior investimento da história na educação escolar. Cuidar da segurança também é cuidar da saúde dos mineiros. Por isso, apoiamos na recuperação e distribuição de ventiladores pulmonares e na distribuição de vacinas contra a Covid-19 em todo o território do estado. E para o público interno, construção e reforma de novos núcleos de atenção integrada à saúde, além da aplicação em tempo recorde das doses da vacina. E o mais importante, tudo isso refletiu e muito nas entregas para a sociedade de Minas. Como podemos observar nos índices criminais, uma redução histórica da criminalidade violenta, redução das taxas de homicídio, além de muita produtividade na apreensão de armas de fogo, no número de veículos furtados ou roubados recuperados e no número de operações realizadas. E a PM que mais investiu em tecnologia segue de olho no futuro, com a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica para planejar ainda melhor os próximos passos. É assim, com responsabilidade e comprometimento, que a PM de Minas avança, sendo referência em gestão e inovação na segurança pública. Sabemos que ainda há muito o que fazer e seguimos motivados a fazer muito mais. Polícia Militar de Minas Gerais. Nossa profissão, sua vida. Bom, nós voltamos aqui no estúdio para o encerramento, um vídeo maravilhoso com o retrato que o senhor falou, e agradeço a presença, a participação de todo o telespectador, lembrando que você pode compartilhar esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas para que eles possam degustar um pouquinho da fala do nosso comandante, Coronel Rodrigo, aproveitando, né, comandante, para desejar um feliz 2023 para todos os cidadãos, para todos os policiais militares, e mais uma vez, comandante, obrigado pela participação do senhor. Muito obrigado, Santiago, e agradecer também toda a Diretoria de Comunicação Organizacional, que é um ativo da nossa instituição, que é um tático e estratégico para a defesa da nossa marca, e que nós usamos adequadamente nos momentos ali de necessidade, tanto para fazer a divulgação, como a nossa segunda pele, né? Fantástico, 3 prêmios, né? Parabéns a você e a todos os demais envolvidos, mas de forma especial registrar também nesse momento o carinho que nós temos, porque vocês estiveram ao nosso lado, né? Estivemos juntos durante todo esse tempo, cuidando aí da marca e cuidando da instituição. E aos aqueles todos que nos acompanham aqui, vão chegar ao alcance desse vídeo, eu registro aqui, mais uma vez, né, um desejo e os votos, né, de um 2023 repleto de saúde, né, felicidades e sucesso para todos vocês e os seus familiares, para aqueles que são caros para vocês, né? Conte sempre com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar conta com vocês. Um grande abraço, nossa continência, nosso respeito. Um abraço então, fechamos o nosso PMcast, divulga para todo mundo. Até o próximo, estaremos aqui de novo na nossa TV PMMG. Até lá.